Olá, eu me chamo Karina e sou professora da Educação Infantil do município de Brumado, na Bahia. E hoje vim falar um pouco sobre atitudes que auxiliam no desenvolvimento infantil. Nós desejamos que as crianças desenvolvam suas personalidades, que elas se tornem autônomas, que elas consigam fazer escolhas, realizar ações de uma maneira mais independente. E procuramos sempre maneiras de auxiliá-las, de educá-las para que elas consigam efetivamente realizar essas ações e essas escolhas, que elas se desenvolvam plenamente. Hoje vamos conversar sobre algumas atitudes que influenciam nesse desenvolvimento infantil. Desenvolvimento infantil é o resultado da interação entre as características biológicas da criança, fatores genéticos e ambientais. É um processo que vai desde a concepção ao crescimento físico, passando pela maturação neurológica, comportamental, cognitiva e afetiva da criança. Os primeiros anos das crianças, eles são muito importantes para esse desenvolvimento, porque é nessa fase que as crianças vão estabelecendo relações sociais, elas vão compreendendo o mundo à sua volta e fazendo relações entre o que elas veem, o que elas escutam, o que elas falam, o que elas observam. E esse processo será muito importante para o seu desenvolvimento. Dentre os fatores que influenciam nesse desenvolvimento, nós temos condições nutricionais, ambientais, a estimulação que pode ser favorecida pela relação familiar com a rotina da criança e, além desses, o padrão cultural, o nível educacional e socioeconômico da família. Pessoal, o processo de desenvolvimento das crianças, elas dependem de muitos fatores e, na maioria das vezes, o que mais influencia é o familiar. Ou seja, a relação que a criança tem com a sua família, ela é de fundamental importância para que esse desenvolvimento ocorra de forma sadia, de forma benéfica, de forma positiva. O progresso das crianças depende de vários fatores. Um deles é o seu relacionamento familiar e as ações dentro da família. O comportamento parental, ou seja, aquele comportamento que as crianças observam em casa, com os pais, as mães, irmãos, enfim, aquelas pessoas com quem ela convive, elas são de fundamental importância, porque a criança ela vai estabelecer as suas relações e observar como elas acontecem e se apropriar de ações que elas veem na sua casa, no seu lar, com as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que é importante que pais, mães, responsáveis, as pessoas que estão ali nesse cuidado das crianças, que elas tenham paciência, que não ajam por impulso, com gritos, grosserias, porque tudo isso vai ser internalizado pela criança. Agora vejam algumas atitudes que são positivas para o desenvolvimento da criança. Estímulos emocionais são gatilhos para esse desenvolvimento da criança, desde a fala até a criatividade. Aquela criança que recebe amor, carinho, onde tem essa relação de amizade, uma relação sadia, de muito cuidado, essa criança ela tem tendências a ser mais criativas, pois esse lado dela é aflorado pela essa aproximação da família, onde ela tem várias relações, conversas, e esse núcleo faz com que ela apreenda vários fatores da cultura da família, culturas
que fazem parte dessa convivência familiar e que fazem toda a diferença na sua maturação. Quando a criança ela ingressa no ambiente escolar, ela precisa de ter algumas atenções, né? Elas têm algumas dificuldades das formas de se expressar. E quanto mais a criança ela conseguir expressar as suas emoções, seus sentimentos, o que ela quer, né? Os seus desejos, melhor será para a equipe educacional estar auxiliando-a nesse momento. Então, os pais, mães, as famílias que têm boas relações e uma boa comunicação com as crianças, né, que exploram esse lado do sentimento, que a criança possa se expressar e falar, né, esse estímulo, ele auxilia para que quando ela chega na fase escolar e em outros momentos em que ela não esteja no núcleo familiar, ela consiga se expressar de forma adequada para que as outras pessoas que estão ali com ela consigam resolver o problema, a questão em que ela está pedindo ajuda, em que ela está questionando e no que ela necessita. Ter uma rotina auxilia a criança a criar uma memória do que deve ser feito, do que precisa ser feito daquele momento e também a estimula na sua aprendizagem e a querer aprender coisas novas. A rotina ela é importante porque dentro desse momento a criança ela sabe o que esperam dela e ela faz, porque ela já sabe o que precisa ser feito, ela sabe que ali tem um porquê, um propósito. É sempre bom estar falando com a criança, né? Porque aquele momento é importante. Vamos guardar os brinquedos, agora está na hora de guardar, agora está na hora de escovar o dentinho. E explicar sempre o porquê para a criança, para ela entender que aquilo tem o seu lugar, aquilo é importante. Porque somente falar, ó, você vai fazer isso agora, e não explicar, não faz sentido. E a criança ela precisa ter sentido, ela tem que compreender daquilo que as pessoas querem dela, né? Por que eu tenho que fazer isso nesse momento? Então a rotina, ela consegue fazer com que a criança entenda o sentido de cada ação e de cada momento. Escutar a criança é um ato de amor. As crianças, elas têm muito a dizer. E quando a gente para escutá-las, a gente aprende muitas coisas, a gente se conecta com elas, nós conseguimos compreender a forma como elas veem o mundo. Não quer dizer que aquela criança, por pensar diferente, por ter vontades diferentes, preferências diferentes da família, ela não tem importância. Não custa que os pais, as mães, que as suas famílias parem para ouvi-las, façam comentários, estimulem-as a falar sobre o que elas aprenderam, do que elas têm vontade, do que elas querem fazer, até para que essas crianças elas percebam que são parte da família, que elas têm uma importância. E assim a criança ela se torna mais autônoma, ela se torna uma criança mais independente e capaz. Ela compreende que ela tem o seu lugar, compreende que ela é importante e que ela é capaz de falar e se expressar e que ela tem as suas próprias necessidades. E assim as famílias vão se ajustando e conversando com as crianças para que esse desenvolvimento se dê de uma forma agradável, de uma forma tranquila. Vamos evitar gritos, surras. Isso em nada auxiliam de forma positiva no desenvolvimento infantil. As crianças que são acostumadas com gritos e grosserias, elas têm uma predisposição maior a serem crianças mais estressadas, a responderem com irritabilidade e também se tornarem agressivas nos seus momentos sociais.
com as outras pessoas que estão à sua volta e até mesmo na família, porque ela entende que é essa forma de comunicação, que é essa forma de socializar. Então, quando a criança estiver no momento de uma birra, no momento de estresse, vamos tentar, com paciência, escutá-las, conversar, trazer um novo objeto, um brinquedo, um livro, uma situação, para que ela saia daquele processo de irritabilidade e que ela foque em algo positivo, em algo mais agradável, e assim aquele momento da birra ele acaba. Não é fácil, o momento da birra realmente ele acaba tirando algumas famílias, pais e mães do sério, mas é importante. As crianças precisam ter essa referência positiva para que esse processo de desenvolvimento se dê da melhor forma possível e que elas se tornem adultos conscientes, adultos com valores, adultos independentes. Uma primeira infância com cuidados, amor, estímulo, interação, pavimenta o caminho para que a criança aproveite todo o seu potencial. Nasce um adulto mais saudável e equilibrado e floresce uma sociedade com os mesmos valores. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos ter mais paciência, mais amor, demonstrar atitudes positivas de muito afeto, cuidado e carinho, que é o que as nossas crianças merecem. Tchau, tchau!